Olá, meu nome é Helenaine e hoje eu vou falar sobre leitura e releitura de imagens. Ler é interpretar informações absorvidas pelos nossos sentidos de acordo com intuições prévias. Essa intuição é formada pela sensibilidade e elaborada pela percepção. Quando falo de intuição, quero dizer o seu contexto interno. O que vem na sua mente quando você vê algo, como por exemplo, essa pintura de Edgar Degas, de duas bailarinas no palco. A sensibilidade seria a parte inconsciente da intuição, mais ligada ao emocional e ao que você sente sobre alguma coisa, enquanto que a percepção é mais ligada ao consciente e ao intelectual. É a elaboração daquilo que você acha, do seu pensamento. E essa intuição, ela se forma pela influência da cultura. A cultura influencia o nosso modo de agir, nossas aspirações, nosso pensamento. Ela é referência para a nossa identidade. A gente não chega a perceber o quanto que a cultura nos influencia. Ela está tão presente no nosso dia a dia que é difícil imaginar que existam pessoas que tenham experiências diferentes da gente. Por exemplo, aquele pão de queijo que você compra no caminho do trabalho, você não conseguiria achar nos Estados Unidos, porque o pão de queijo faz parte da cultura sul-americana e principalmente da cultura brasileira. E até mesmo o brigadeiro. Você já imaginou uma festa de aniversário sem brigadeiro? Então, brigadeiro faz parte da culinária brasileira. Você não acha ele em outros países. Quando você começa a pensar nas coisas que acontecem no seu dia a dia, você pode perceber que apenas de uma família para outra, de uma pessoa para outra, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, já existem grandes diferenças culturais. E reconhecer essa influência cultural é muito importante para a leitura e releitura. E a nossa intuição, ela usa a cultura como auxílio para interpretar imagens. Algo que significa uma coisa para você pode significar algo para uma outra pessoa que cresceu em um ambiente cultural diferente. Quando interpretamos, estamos relacionando símbolos e representações a informações prévias que temos na nossa memória. E a nossa percepção é limitada pelo que nós sabemos. Quando mais você sabe algo sobre alguma coisa, mais complexa vai ser a sua interpretação daquilo. Então, quando você observa algo, você vai interpretar aquilo de acordo com o seu contexto interno, de acordo com a sua cultura, com a sua sensibilidade, com a sua percepção. Porém, também existe um contexto externo, que é o contexto histórico da obra. É o que o autor queria realmente passar, qual o significado daquilo, os materiais que ele usou, o que estava acontecendo naquele momento da história que ele realizou aquela obra. E muitas vezes não é possível saber desse contexto externo só observando a obra. É preciso receber essas informações de outro lugar, estudando sobre essa obra, encontrar essas informações, para poder saber disso. E dentro disso existe então uma relação autor, obra, observador. Nós temos o autor, que desenvolveu a obra, realizou-a com o seu próprio significado. Essa obra então ela continua através dos tempos e é observada por várias pessoas diferentes. E essa fase do observador, é interessante ressaltar que ela sempre se renova. Sempre que você observar uma obra, até que seja uma obra que você já viu antes, você sempre vai tirar alguma coisa nova dessa observação. Até mesmo um significado diferente, apenas por observar novamente. A leitura de imagens é, então, a interpretação de informações influenciada pela nossa cultura e limitada pelo que a gente sabe. O que seria, então, a releitura? Sempre que você for fazer uma releitura, é importante primeiro conhecer o contexto externo da obra, porque a releitura é a contextualização da obra para a sua realidade. Na releitura, então, você constrói novos contextos em cima de uma imagem, substituindo símbolos, mantendo a forma do movimento, substituindo personagens, mudando as cores. É possível criar uma releitura de muitas maneiras, em cima de uma imagem e atribuir novos significados a ela. Vou mostrar aqui o exemplo de uma releitura de imagem. Nesse caso aqui, eu tenho a obra abstrata de Kandinsky, chamada Composição 8. Eu tenho então uma leitura dessa obra inicial, com o meu contexto interno. Eu já vi essa obra de arte antes, então aqui eu estou renovando a minha interpretação dessa obra, observando ela de novo.
A minha percepção dessa obra, então, é a seguinte. Eu vejo aqui diversos elementos gráficos com cores diferentes. Existem pontos, linhas, curvas, linhas diagonais, linhas horizontais, vários elementos que se organizam no espaço, no suporte dessa obra. E essa obra de Kandinsky foi feita em 1923. Ela foi feita utilizando pintura a óleo em cima de uma tela e ela é uma pintura geométrica abstrata. O autor dessa obra, Wassily Kandinsky, ele era russo e ele tinha grande interesse por cores e música, sendo que muitas das obras dele foram nomeadas como improvisação ou composição, como é o caso dessa obra aqui, que é a composição 8. No período em que Kandinsky produziu essa obra, ele estava ensinando como professor na Escola de Artes Bauhaus, na Alemanha, que é uma escola de artes finas, moderna e de design. Kandinsky gostava de explorar, então, elementos geométricos simples em suas obras e também cores. Como vocês podem ver aqui, então, nós temos a presença desses elementos geométricos, de cores, e uma exploração, então, das relações entre esses objetos nesse espaço. Eles estão organizados aqui, se relacionando de várias maneiras. E então, a partir desse reconhecimento meu, dessa minha interpretação, do meu estudo sobre essa obra, eu vou então realizar uma releitura dela. Nesse primeiro momento aqui, então, eu fiz uma releitura se utilizando de elementos gráficos, assim como o Kandinsky, mas eu usei mais formas ao invés de linhas, utilizando de círculos e triângulos e usando as ferramentas que tinha então à minha disposição para criar uma nova obra em cima da obra do Kandinsky. Eu explorei então a organização dos círculos no espaço e também brinquei um pouco com essa ideia da iluminação. Se utilizando então das cores, eu criei essa releitura. Porém, aquela releitura ali não é a primeira releitura que eu fiz desse quadro. Na verdade, quando eu olho para ele, eu não consigo desver uma coisa, que é um gato atrás de uma capela, olhando um passarinho indo pro ninho. E pode parecer estranho, né? Porque, poxa, como é que consegue ver isso dali? Mas é que é isso que o meu cérebro reconhece quando eu vejo essa imagem. A nossa mente ela é muito boa em reconhecer padrões. A gente sempre tenta procurar o significado nas coisas. E para minha mente, então, o que eu reconheço é isso, né? Eu tenho um gato que ele está sempre olhando os passarinhos na rua. Então isso é algo que está na minha memória, que está na minha intuição reconhecer isso. E então, se utilizando das formas básicas apresentadas pelo Kandinsky, pelos movimentos, as direções, eu criei uma outra releitura bem diferente em cima da obra dele. Uma releitura que não é mais abstrata. Agora tem personagens, tem um cenário. Eu atribuí então um novo contexto em cima da obra do Kandinsky. A releitura, então, ela tem muitos resultados diferentes que você pode chegar. Nunca uma releitura vai ser igual a outra, porque cada pessoa vai botar um pouco de si nela. Espero que essa demonstração tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre como funciona a releitura. E qual é o motivo, então? Qual o porquê da releitura? Por que é importante a releitura no ensino da arte? A releitura é uma ferramenta muito poderosa no ensino da arte,
Porque quando nós fazemos uma releitura, nós não apenas nos botamos no papel de um artista, nós também aprendemos sobre a história da arte, contextualizando, e apreciamos uma obra de arte, então, estudamos ela, para poder fazer, então, uma nova obra em cima dela. Quando você relê uma obra, você está apreciando ela. E a releitura não é uma cópia, ela é uma reconstrução com novos elementos. Recapitulando, então, a nossa leitura, ela é intuitiva. Nós intuitivamente sempre pensamos alguma coisa. Quando nós olhamos para uma imagem, para uma obra, a nossa intuição é relacionar qualquer objeto, qualquer símbolo, qualquer representação que a gente vê ali com coisas na nossa memória. Essa intuição, ela tem sensibilidade, ela é sensível. Essa sensibilidade, ela é emocional e ela é guiada pela cultura. Nós vamos achar algo bonito ou feio de acordo com as nossas experiências culturais, com o que a nossa cultura acha que é bonito ou feio. Os símbolos que nós vamos reconhecer vão ser de acordo com o ambiente cultural que a gente cresceu. Você vai reconhecer uma cruz em algum lugar se você cresceu em um ambiente cristão ou católico. Você vai reconhecer uma bola como algo relacionado a esporte se você cresceu em um ambiente que tem uma cultura de esporte muito forte, entre outros. E a percepção é a elaboração disso. É como que você vai expressar esse pensamento. E a cultura, então, ela guia isso. A cultura ela é muito importante para esse aprendizado sensível. É a cultura que nos diz o que cada cor representa, o que certos gestos representam. E isso, então, nos ajuda a formar percepções, sentidos a imagens. Isso, então, é a interpretação. Essa relação entre imagens, símbolos, com o que nós sabemos na nossa memória é a interpretação. E a interpretação ela é renovável. Toda vez que você olha alguma coisa, toda vez que você vê alguma coisa, você vai renovar sua interpretação. Porque você sempre vai ter mais informações do que da última vez que você viu aquilo. De certa forma, é um processo evolutivo. Você nunca vai perder informação, você sempre vai adicionar informação. E é essa renovação que permite a releitura. E é por isso que obras de muitos anos atrás ainda são já usadas hoje. Porque essa renovação é atemporal. A obra de arte, depois de terminada, ela não vai desaparecer, ela vai continuar. E essa existência, então, abre portas para a releitura, para uma criação de sentido dentro do contexto interno do observador. E essa releitura pode ser, então, expressada. Você pode realizar uma releitura, então, de inúmeras maneiras. Através de foto, através de desenho, através de colagem. A releitura é uma expressão do novo significado, do novo contexto que você deu à obra de arte lida. O que nos dá, então, o resultado final dessa leitura e releitura. A construção de um novo significado. Quando você relê uma obra, você não deconstrói ela. Você constrói em cima dela. Você atribui mais valor a ela, por estar apreciando-a com a sua própria interpretação. Você vai estar contextualizando aquela obra daquele período, com o sentido que o autor deu para aquela obra, e trazendo-a para a sua realidade, compreendendo-a da sua maneira, nessa relação autor-obra-observador. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Espero que tenha ficado interessante, que vocês possam ter aproveitado. Por favor, comentem o que vocês acharam. E se vocês se interessaram por esse conteúdo e querem fazer uma releitura e me mostrar, na descrição do meu canal tem
as minhas redes sociais e o meu e-mail, se vocês quiserem me mandar. Muito obrigada novamente por assistirem. Qualquer dúvida podem perguntar nos comentários, qualquer observação também. Estou aberta a opiniões. E espero que todos tenham um bom dia. Tchau!